Olá, tudo bem? Meu nome é José Petri, sou formado em Engenharia Elétrica e este é o meu trabalho de conclusão de curso. É um projeto de automação residencial que visa não apenas automatização, né, mas a coleta de dados e oferecer alguns sistemas de segurança. Então, agradeço o interesse ao meu projeto e vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Bom, vamos começar definindo o que é IoT e essa medição de consumo, né? O IoT é uma sigla em inglês que quer dizer Internet das Coisas. Faz referência à automação, porque hoje em dia podemos comprar lâmpadas, tomadas, sensores, controles remotos, todos controlados pela internet, né? Através da internet. E então, hoje em dia você pode ter uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina de lavar, qualquer objeto da sua casa sendo acionado à distância ou ainda ter o controle sobre o consumo dele ou algumas funções. Basicamente, nós podemos utilizar o IoT com esses medidores de consumo para saber o quanto que aquele equipamento gasta, né? Por exemplo, uma cafeteira, a gente pode ter até uma surpresa ao descobrir o consumo dela, né? Que parece ser um item tão simples, né? Ou ainda ter um micro-ondas que a gente acha que pode gastar muito e às vezes gasta até menos que a cafeteira. E quais são os benefícios, né? Bom, a partir do momento que você sabe o quanto que o seu equipamento gasta, você pode mudar a sua rotina e ser mais econômico. Então, vamos supor, eu faço o café e eu deixo o café na cafeteira para manter aquecido. Só que com esse dispositivo, né, eu descobri que o café, para ser preparado, gasta a mesma energia do que para manter aquecido. Então, se eu deixar a cafeteira ligada 10 minutos, 20 minutos, uma hora, é um consumo como se eu estivesse produzindo café todo esse tempo. Então vale muito mais a pena produzir o café ali, né, fazer o processo da cafeteira e depois colocar numa garrafa térmica para mantê-lo aquecido. Com isso eu economizo muita energia. E outros benefícios, como por exemplo, eu sair de casa, eu verifico pelo celular se as lâmpadas estão apagadas, se tem algum equipamento ligado na tomada, por exemplo, o ferro de passar roupa, né? Então não tem mais aquele desespero de a gente estar na rua e ficar preocupado se alguma coisa ficou ligada em casa ou não. E a adesão popular está sendo muito forte, porque cada vez mais os preços estão caindo, devido ao avanço da tecnologia e à popularização. Então, quanto mais produto tem no mercado, menor é o preço e a população adere mais. Então, hoje podemos encontrar várias marcas no mercado. Bom, das principais marcas, nós temos a Sonoff, que é uma marca importada, né? O problema dela, eu diria, é que você precisa abrir este compartimento para conectar alguns cabos, né? Então a pessoa tem que ter um certo domínio de instalações elétricas, né? Um conceito mínimo pelo menos para poder utilizá-la. Já outras marcas, né? Como a Positivo, que é nacional, e a Smart Life importada, simplesmente é colocado na parede, né? Então você conecta esse dispositivo na parede, né, numa tomada, e aqui tem uma outra tomada que você conecta o seu componente eletrônico, né, uma cafeteira, geladeira, máquina de lavar, o que desejar. Então é bem fácil de utilizar e graças a isso também a popularização está cada vez maior. Bom, aparentemente está tudo perfeito, né, com essa questão de automação. Está cada vez mais popular e cheio de benefícios. Então, por que que eu me prestei a fazer uma pesquisa sobre isso e desenvolver um produto novo? É porque ainda há lacunas que podem ser melhoradas, digamos assim, né? Por exemplo, todos os dados coletados durante a medição, eles estão disponíveis pelo aplicativo, mas cada aplicativo trata os dados de uma certa maneira e não é possível exportar. Então, seria interessante poder concentrar todos esses dados de diferentes marcas, por exemplo, em uma planilha ou uma interface navegável, né, amigável, para que o usuário tenha noção de quanto que ele está gastando com iluminação, com a cozinha, com determinado equipamento. Então, ele até poderia fazer uma comparação.
do que ele gastou com a conta de luz, para ver se os dados estão coerentes. Fora isso, é necessário a internet para fazer automação. Então, se você ficar sem internet ou se algum servidor der problema, porque a partir do momento que você abre o seu celular e emite um comando para o dispositivo IoT, não é o seu celular que está comunicando com esse dispositivo, né, de automação. O seu celular está se comunicando com o servidor externo e esse servidor externo está se comunicando com o dispositivo. E por esse passo também passam muitos outros servidores. Mas, basicamente, se, vamos supor, a Positivo falir ou for comprada por uma outra empresa, todos os dispositivos que trabalhavam com servidores da Positivo vão parar de funcionar. Então aquela sua tomada inteligente, lâmpada inteligente, não vão mais ser inteligentes, né? Vai tudo parar de funcionar. Então é interessante ter automação local, né? Pode ter redundância, trabalhar com servidores também para melhorar a experiência do usuário, que é interessante, mas em algum caso de pane lá fora, tudo, a automação continue funcionando localmente. E também tem alguns recursos que seriam muito interessantes. Por exemplo, a partir do momento que eu estou medindo o consumo, né, vamos supor a corrente, se eu sei que a minha cafeteira gasta 5 amperes, por que eu vou deixar ela funcionar com 6, com 7, né? Se ela começa a consumir 6 amperes, 7 amperes, quer dizer que há algum problema, algum curto, algum erro de funcionamento, e isso pode causar um dano para o equipamento, né? Uma queima. Vamos supor, às vezes o motor travou, alguma coisa aconteceu em um secador de cabelo, vamos supor, né? O motor do secador travou, daí a resistência começa a consumir mais energia, que esquenta mais, enfim, com isso pode se queimar o equipamento. Então o dispositivo IoT poderia desligar numa falha do equipamento. Hoje o que nós temos, alguns dispositivos até têm sistema de proteção, mas é em 10 amperes. Então, se o equipamento consome uma corrente bem menor que essa, para que permitir que ele gaste mais, né? Então, com isso a gente tem uma margem de segurança para o equipamento trabalhar e até aumentar a vida útil dele. Porque a partir do momento que há um consumo além do limite do equipamento, geraria uma mensagem de alerta, desligaria o dispositivo e o usuário conseguiria analisar o que aconteceu. Então, com base nessas necessidades, foi pensado, né, nesse estudo e na elaboração de um protótipo para que pudesse ser feito os controles para proteção. Então, desligar o equipamento se tiver tensão a mais, tensão a menos, corrente a mais, corrente a menos. Vamos supor, deu um problema também. Como que vai tratar esse problema? Teve um excesso de consumo. Já liga novamente, desliga, espera um pouquinho, liga, desliga, mantém desligado e liga depois de 10 minutos, 20 minutos, ou não desliga, deixa o usuário escolher. Porque dessa forma, vamos supor, se uma geladeira deu problema e a gente está viajando, e quando chegar e deu algum pico de tensão, ela está desligada e perdeu-se a comida que estava dentro da geladeira, né? Então, no caso, por exemplo, de uma geladeira, se deu alguma alteração, mantém desligado por um tempo e volta a ligar novamente. No caso de um difusor de ambiente, né, que deixa lá um cheirinho agradável, se deu algum problema com ele, mantém ele desligado. Deixa o usuário chegar lá e verificar o que aconteceu. Então, dessa forma, podemos já tratar alguns cenários e evitar alguns problemas futuros. Fora a possibilidade também de exportar todos esses dados. Então é possível ver o horário que aconteceu, as condições que aconteceram, ter o monitoramento da rede, né, da rede elétrica. Então são todas essas lacunas que há nos dispositivos atuais que o estudo pretende completar. Então foi pensado num protótipo. Esse aqui foi impresso numa impressora 3D. Ele é maior do que um dispositivo IoT atual, mas dentro dele há várias placas de componentes, né, de protótipo, e feita a programação. Então, como já existe bastante dispositivos IoT no mercado, foi pensado num modelo bem similar, para que seja amigável ao usuário novo, né? E a programação foi feita do zero. Então, desde o primeiro momento, foram feitos vários estudos e visando o aprendizado, né, com os dispositivos
e também uma melhoria para evitar também ser guiado com base em alguma coisa já desenvolvida, né? Então, começar do zero permite ter uma visão mais ampla. Então, os primeiros passos foram feitos com o medidor de corrente, né? Então, tudo analógico. No começo foi tudo analógico. E o que aconteceu? Foi feita a medição da corrente, com bastante ruído, mas dava para tratar, mas era bem complicado. A gente pode ver aqui no osciloscópio que havia muito ruído. Depois foi medida a tensão, daí é um pouquinho melhor, né, com menos ruído, utilizando também uma fonte melhor para fazer a coleta de dados, uma fonte de energia de maior qualidade. Tudo isso daí foi ajudando a reduzir. E sempre tendo aquele princípio, né? Uma tomada para fazer a conexão do eletrônico que seria monitorado, né, e automatizado, e uma outra para conectar na rede. E começou a se fazer com com protoboard e tudo, né? Só que o tamanho ia ficar muito grande. Até no início haveria um display LCD com botões para que pudesse ser feita a automação, só que ia ficar muito grande, né? Até um espaço para colocar um cartão SD para exportar os dados, essa tomadinha iria girar dependendo da posição que ele ia ficar, mas estava errado. O protótipo estava muito grande para o que há no mercado hoje, então não fazia sentido, né? Então, o que tem dentro dos novos dispositivos que faz eles serem tão pequenos, né? Então, vamos descobrir. Então, eu comprei, né, o Sonoff, comprei umas tomadinhas que nem da Positivo e desmontei elas para encontrar os dispositivos que fazem a medição. Não encontrei nenhuma bobina, não encontrei nenhum transformadorzinho. A única coisa que eu encontrei foram chips, né, 6. Então eu comecei a procurar, colocar os códigos dele na internet e encontrar datasheet. Então há um controladorzinho chamado HLW8032. E colocando esse código, encontrei até um modelo mais atual e uma placa de protótipo. Isso aqui é uma placa de protótipo. Então há conexões aqui que saem os dados, ele se comunica de forma serial e ele faz a medição da tensão e da corrente com referência, né? Tem um resistor aqui que faz a referência, um shunt. Então, esse simples dispositivo substitui o transformador e uma bobina para fazer a medição da corrente que eu estava fazendo de forma analógica. Então, agora esse dispositivo faz toda a medição e manda a leitura em formato serial, ou seja, é digital, o recebimento da leitura, evitando interferência, e é possível também aplicar algumas correções nele. Então, isso facilitou muito o projeto e também atualizou ele, né? Trouxe ele para o mesmo padrão do que está sendo utilizado hoje no mercado. E fora esse chip também, encontrei outros modelos, então até muitos desenvolvidos na China. Então o mercado está evoluindo bem rápido. Bom, como eu disse, o mercado está evoluindo bem rápido e eu acabei comprando, né, o modelo mais recente que tinha e não havia o datasheet em inglês, só havia em chinês, porque o chip foi desenvolvido na China, né? E ok, é direito deles, eles desenvolveram o chip e mantêm tudo em chinês. Só que eu me admirei muito em descobrir que o inglês já não está servindo para tudo, né? É necessário ainda estudar outras línguas. Então, o chinês eu vi que realmente estão desenvolvendo bastante coisas interessantes e é uma segunda língua a se aprender. E consegui traduzir com o Google Tradutor tudo, consegui descobrir como é que faz a comunicação serial. Então, com isso, aqui é o esquema de ligação, né, do chip que já está na protoboard. E aqui é o esquema de ligação da protoboard do chip com um microcontrolador, um cartãozinho SD para salvar os dados, um relé para fazer a atuação, um buzzer para indicar quando há alguma alteração, a fonte de energia de uma boa qualidade, e aqui uma espécie de conversor, né, de 5 volts para 3 volts. Então, com isso, eu consegui fazer uma medição limpa, sem ruídos e de qualidade. Só foi um grande desafio
conseguir interpretar o datasheet e a forma como ele transfere os dados, pois claro, é uma comunicação serial, ela tem um dígito verificador, tem algumas interpretações, e foi bem interessante elaborar esse projeto. Então, com base naquele chip que faz a medição da corrente, da tensão, da potência, foi elaborado um novo protótipo, muito mais compacto e similar ao que temos hoje no mercado. Então podemos ver que há uma entrada de energia, onde se conecta o eletrônico, como uma cafeteira, um secador de cabelo. Essa chavinha que não há nos demais no mercado é só para fazer a programação. Então aqui dentro tem uma fonte de energia, ela é desligada, né, a fonte de energia, para fazer uma programação. No caso, isso é desnecessário nas versões mais recentes, porque a programação agora é feita toda através da over the air, né, pelo Wi-Fi. Então não há problemas com a fonte. Tem uma conexão USB aqui para fazer a programação, que também não será mais necessário. Aqui é a conexão com o padrão de energia. No caso, não foi colocado o pino terra, mas está previsto, né, o pino de aterramento. E aqui uma entrada de cartão SD. Isso é um diferencial porque permite que os dados sejam gravados no cartão SD, mesmo que seja feito backup na nuvem e tudo. É interessante ter um backup ali local. E também a possibilidade de tirar o cartão SD e colocar em um pendrive, um dispositivo para fazer a leitura e jogar isso para o Excel, onde você pode trabalhar com os dados de uma forma mais livre, né? Você tem a liberdade de usar os seus dados como desejar. Bom, nós vemos as primeiras diferenças, principalmente ao tamanho, né? Aqui é um dispositivo encontrado no mercado e esse é o protótipo. Por que ele ficou tão maior assim, né? O caso é que ele foi todo montado por peças de protótipo, né? Não existe uma placa de circuito impresso própria para ele. Então, aqui dentro tem uma placa de circuito impresso de protótipo, né? Para o relé, para microcontrolador, para placa de medição de tensão, para fonte. Então, tudo isso faz com que ele fique maior. Mas, com certeza, colocando ele para fazer uma linha de produção, seria feita uma placa única de circuito impresso e ele conseguiria ter esse tamanho. Agora as principais diferenças lógicas, né? No caso, a exportação de dados. Esse dispositivo, né, o protótipo, ele tem cartão SD. Então é possível remover o cartão SD do dispositivo, colocar no computador e acessar os dados. Também é possível fazer o backup na nuvem, por exemplo, num servidor externo como Firebase. Então a pessoa pode ter acesso a todos os dados. O monitoramento da rede, por exemplo, a rede elétrica, né? Quanto que teve o pico de tensão, quanto foi a máxima, quanto foi a mínima, se houve excesso de corrente no equipamento monitorado. Enfim, todos esses dados são disponíveis e principalmente há uma plaquinha aqui que é de relógio. Então tem uma bateria de relógio aqui e ele é atualizado a partir do momento que você se conecta com a internet ou então o dispositivo, é possível fazer o ajuste do relógio e com isso a gente tem precisão nos dados, porque não adianta nada a gente ter uma medição e não saber exatamente qual foi o horário que ela foi medida, o dia e tudo, né? Então com isso a gente tem uma medição bem precisa do horário e das condições, né? Tanto do equipamento como da rede. Não necessita de servidores externos, então se não houver internet não há problema. Se não der para fazer o backup na nuvem também não tem problema, porque tem o backup local, tem no cartão SD. E também para fazer o controle, né, da automação, a plaquinha, esse protótipo, ele é programado com um microcontrolador chamado ESP32, que ele vamos dizer, é similar ao Arduino, só que ele possui algumas diferenças, né, umas vantagens, como por exemplo, ele tem internet, então ele nativamente ele pode ser um servidor de internet. Então, claro, a gente não consegue conectar os servidores externos num caso de ele esteja offline, mas ele mesmo se torna um servidor e é possível conectar um dispositivo Wi-Fi como um notebook, tablet, celular e ter acesso a uma página de internet que oferece os dados, oferece ações, né? Então isso permite que o equipamento funcione nas mais variadas situações, né? Nos cenários mais variados possíveis. E no caso de falta de internet, a sua casa continua com automação e proteção. Tem opções de proteção. Então, se houver um problema na rede elétrica
que, por exemplo, na sua casa é 220 e passou para 240 ou passou para 200 volts, o dispositivo pode desligar, né, o componente eletrônico que está conectado a ele para proteção. Por exemplo, uma geladeira ela não consegue trabalhar bem se ela foi feita para trabalhar com 220 volts e de repente recebe 190 volts, né? Tem alguma coisa errada. E a geladeira, claro, não sendo inteligente, ela tenta fazer com que o motor funcione, tenta dar partida no motor, ele não consegue trabalhar de acordo, desliga, tenta de novo, desliga, e esse ciclo pode diminuir a vida útil do produto até causar algum problema. Outra questão é, por exemplo, se uma máquina de lavar roupa der um problema num sensor de nível ou der problema num sensor de tampa e faz com que o motor da centrífuga fique funcionando sem parar. É possível programar o dispositivo para aprender, né? Coloca uma semana, ele aprendendo os ciclos do equipamento que ele vai monitorar. Então, com isso, ele sabe que se houve um determinado consumo de energia e esse tempo foi extrapolado, vamos supor, ela demora 15 minutos para fazer a centrifugação e ela está nesse sistema há mais de 15 minutos, daí coloca-se uma margem de erro, vamos colocar uns 3 minutos, passou de 18 minutos, ele desliga o equipamento, manda uma mensagem para o celular, para o aplicativo, dizendo que houve alguma falha e espera a ação do usuário. Então, com isso, pode-se evitar até riscos de incêndio numa casa, por exemplo, né? Vamos supor, você saiu e deixou a máquina para fazer o ciclo de lavagem normal. E daí, enquanto você estava fora, por exemplo, trabalhando, ela ficou com a centrífuga ligada direto, isso não é o normal, né? Ela tem o ciclo dela, 15 minutos, vamos supor, desliga. E se ela ficar por horas funcionando, o motor, logicamente, foi feito para trabalhar por um certo período, ele começa a ter um aquecimento acima do normal e pode começar um incêndio. Então, são sistemas de proteção que são fáceis de serem aplicados, né? E que hoje nós não temos essa opção por limitação dos softwares, né? Usados nesses dispositivos IoT. E além disso, também tem o monitoramento da rede. Então, se houver picos de tensão ou quedas de tensão, tudo fica registrado no equipamento. Então, com isso até tem um relatório preciso e é possível até ser utilizado. No caso assim, de algum problema com uma concessionária de energia que deu queda de energia na região, mais do que o permitido, ou a energia oscilou mais do que o que seria aceitável, né? Então, com isso, as pessoas podem entrar com alguma reclamação e exigir a qualidade do serviço, né? Bom, como falei, os dados são livres, né? Não tem problemas para as pessoas acessarem os registros. Então, todos os dados são salvos no cartão SD em formato de texto, né? Um TXT, que é um documento simples de texto que pode ser aberto no Linux, no Windows, no Mac, em qualquer computador. E é possível também transferir esses dados para uma planilha. Então, se a pessoa usa um Excel, um OpenOffice, uma planilha do Google, é possível jogar esses dados para lá, fazer a importação e com isso trabalhar. Tanto é interessante também no código, é possível alterar a forma como esses dados são captados. Então é possível fazer o registro só quando tem uma alteração de tensão, de corrente, um consumo excessivo, para que não seja gerado muitos dados também, né? Que se a pessoa desejar é possível registrar a cada segundo a situação da rede, do equipamento, tudo. Mas não seria tão útil. O bom mesmo, por exemplo, eu acredito, né? Depende de cada cenário. Mas seria, a partir do momento que houve alguma alteração, faz um registro, faz um log, né? E com isso a pessoa tem um mapa certo da sua rede. Por exemplo, o que é usado em câmeras de segurança. Há o registro quando tem movimentação no ambiente. Quando a imagem está estática, não faz o registro. Assim, permite que mais dados possam ser gravados sem ser prejudicial ao sistema de monitoramento, né? Bom, então aqui nós chegamos na versão 3 do protótipo. Ela está aberta justamente para que seja permitido que as pessoas visualizem o que tem dentro e como que é conectado, né? Foi conectado, né, o cabo terra como é de acordo com a norma. E também utilizado 2 relés. Por que há 2 relés e não um, né? Porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o 220 volts é feito com base num fio fase e um neutro. Então só um cabo conduz realmente
a fase, né, a energia. O outro é neutro, não corre risco da pessoa tomar choque. Agora, em Santos, os dois cabos são fase. Os 220 volts é composto por dois cabos de 127 volts. Então, se o equipamento só desliga uma fase, só há um relé, né, para desligar um cabo, o outro ainda está energizado. Então, no caso de algum acidente, algum problema, o equipamento desligando uma fase só, a outra ainda está ligada. Então, pode ainda ocasionar algum risco para o usuário, né? Então, foi utilizado um relé duplo. E aqui nós vemos a placa de medição de energia, a fonte de energia e alguns recursos extras, né? Como, por exemplo, um buzzer para informar se houve algum alerta, alguma anomalia. Aqui é o número 7 aqui é o cartão SD. O 11 é um LED colorido. Então, se tiver tudo funcionando normalmente, ele fica verde. Se houver alguma alteração, fica vermelho. Se houver alguma alteração mais aceitável, digamos assim, uma corrente um pouco acima ou uma tensão próxima de chegar no limite, ele fica amarelo. Então, ele comunica, né, com o usuário a partir de se o usuário não tiver um celular ou algum dispositivo para conectar com o Wi-Fi do protótipo, ele ainda assim consegue receber algumas informações, né? Aqui no 8 seria a placa de relógio, que também é uma placa onde tem um chip e uma bateria que permite uma medição precisa do tempo. Então ela é até atualizada pelo Wi-Fi do microcontrolador, que é essa plaquinha, que é o ESP32. Então ela é precisa, mesmo que se desconecte da tomada, que leve de um lugar para o outro, a hora ainda fica precisa, né? E, enfim, nós temos aqui todos os componentes que estavam na tomadinha, todos espalhados para que possa ser definido, né, o que é o que e por que da tomadinha ser tão grande, né? Não ser tão pequena como a versão comercial que nós temos hoje em dia. Aproveitando que o dispositivo estava todo aberto, fizemos alguns testes, como por exemplo de carga. No caso, colocamos uma carga máxima, acima do limite na verdade, de 15 amperes. Utilizando um secador de cabelo, ferro de passar, né, todos ligados na saída do dispositivo. E com isso pudemos testar a resiliência, né? No caso, o microcontrolador funcionou tranquilamente, não apresentou nenhum problema. A única parte que aqueceu mais, chegando a 38 graus, foi o controlador de tensão, que converte 5 volts para 3 volts. Isso pode ser resolvido colocando uma peça de maior potência ou então outra em paralelo, mas até o valor não inspira preocupação. Na placa que faz a medição da corrente, tensão, enfim, né, faz todas as medições da rede, essa já teve um aquecimento maior de 80 graus, especialmente na conexão, né, dos cabos, podendo ser resolvido com uma trilha de solda mais espessa e uma trilha com cobre também maior, né? E esse disjuntor, que é o shunt, que faz a referência de corrente, ele aguenta a carga. A questão maior são as conexões. Então, fazer uma conexão maior aqui melhoraria provavelmente a transferência de energia e diminuiria o calor, né, nessa área. Agora, o que inspirou mais preocupação foi os resistores, né, que com 15 amperes, que é o que eles deveriam trabalhar normalmente. Normalmente não, né, o máximo deles seria 15 amperes. Eles chegaram a 114 graus Celsius, e isso daí já é muito, muito acima do que deveria ser. E isso se deve também às trilhas, que tanto o cobre como o estanho devem ser mais espessos nessa área. E também a conexão interna deles foi visível um calor, né, nas bobinas. Então talvez o fornecedor desses resistores aqui não fosse a melhor opção, né? Mas são protótipos para peças de protótipo para estudo, né? Então isso tudo pode ser mudado na elaboração de um protótipo definitivo para produção em escala, né? Como eu falei anteriormente, o dispositivo, né, o protótipo, cria uma rede Wi-Fi e é possível conectar o celular, o tablet, um notebook a ele. E o que nós vemos é essa página de medição de consumo. Aqui eu coloquei uma linha
que indica os limites, né? Então aqui seria o limite de carga, né? E aqui o de tensão. Então nós vemos que, por exemplo, ao ligar aqui na simulação um secador de cabelo, eu coloquei o máximo para o máximo do secador de cabelo e ele realmente chega bem no limite. Só que é interessante, né, colocar esse máximo um pouco acima. Só que para fins de estudo, eu coloquei ele um pouco abaixo para fazer uma simulação. Então o secador ligado no mínimo e no médio funcionaria normal e ao chegar no máximo ele esperaria algum tempo, porque pode ser às vezes um pico de consumo, por exemplo, se fosse um motor, alguma coisa do tipo, e depois estabilizaria. Mas no caso não estabilizando, ele desligaria o equipamento. Esperaria uns 3 segundos e voltaria a ligar. Então, essa simulação pode ser alterada ao gosto do cliente, né? Pode ser feito um intervalo maior, um limite maior, a carga pode ser alterada, mas só para mostrar a funcionalidade do equipamento. Então, com isso, nós temos uma proteção com que se refere à tensão, porque os níveis de tensão são monitorados. Há uma proteção sobre a carga, né, o excesso de carga, ele desliga. E também colocar uma proteção sobre queda de energia. Então, a partir do momento que há uma queda de energia na residência, é possível que os equipamentos voltem em escala, né? Em formato, vamos supor, primeiro liga os dispositivos da cozinha, depois o da sala, depois do banheiro, enfim, para não ligar tudo ao mesmo tempo e estressar a rede. E outra questão também, se todos os equipamentos ligam ao mesmo tempo que a energia volta, às vezes a energia volta com um pico de tensão, né? Então, para evitar também esse estresse nos equipamentos. Então, com isso é possível definir as ações do dispositivo dependendo do cenário em que ele se enquadra. Bom, então agora aqui nós vemos um vídeo com a simulação. Aqui está o dispositivo sem consumo nenhum. A partir da hora que há o consumo, nós vemos que a potência aumenta, né? E a corrente também. Ó. Aqui ele está no máximo já. Ele espera alguns segundos no máximo e desliga. Com isso a tensão também sobe porque diminuiu a carga, né? A potência cai também. Ele espera alguns segundos e volta a ligar novamente. Eu mantive o secador no máximo. Ó. Ele voltou a ligar, ele voltou a ver que está no máximo, ele funciona por alguns segundos e desliga. Daí agora no secador eu diminuo para o médio, para o mínimo, e ele vai tentar ligar novamente. Quando ele tentar ligar novamente, aqui até ele espera um tempo maior para voltar a ligar, né? E quando ele volta a ligar, eu estava no médio, ele funciona normal, ele volta a funcionar normalmente. Então com isso nós vemos aqui em tempo real como que é o comportamento do dispositivo. Ó, aqui eu voltei a colocar no máximo, ele viu que estava no máximo de novo, deu um tempinho, desligou. Então, com isso a gente consegue fazer uma programação do que o sistema de automação fará num caso de alteração. Então, por exemplo, teve um excesso de corrente, espera um pouquinho, desliga. Ou então teve um excesso de corrente, já desliga direto. Depois que ele desligou, volta a ligar, espera o usuário exercer uma ação, ou então mantém o equipamento funcionando com excesso de corrente, não desliga e manda um alerta, continua fazendo um monitoramento. Enfim, são várias opções que são possíveis de serem aplicadas a gosto do cliente, a gosto seguindo as necessidades do dispositivo, o cenário em que ele se aplica, né? Dessa forma, permite uma flexibilidade maior do dispositivo, funcionando tanto com ou sem internet, e com uma liberdade que hoje não temos, né? Que é tudo hoje muito engessado, né? Os aplicativos não te dão essas opções e como nós podemos ver, é tudo basicamente software, né? É tudo programação, pois todo esse dispositivo desenvolvido ele seguiu basicamente o que há hoje no mercado, com exceção de dois componentes: a plaquinha de relógio que mantém a hora atualizada do dispositivo. Então, mesmo sem internet, sem energia, se a energia voltar, ele está com o relógio certinho, calibrado. E no caso dos dados, ele fica sendo salvo localmente, num cartão SD, permitindo assim que a pessoa faça a coleta dos dados, não tenha risco de perder, não tenha
problemas ao acessar os seus dados, né? Como há hoje com os servidores na nuvem, que outras empresas que fazem um sistema de automação limitam o acesso a esses dados. Para os casos de automação residencial, existe um sistema chamado Home Assistant, que é muito interessante. Isso daí já seria uma solução paralela, né? Que é um servidor local na casa da pessoa, e esse dispositivo, esse protótipo, poderia se conectar a esse servidor e permitir uma automação ainda melhor, né? Com base em informação de outros sensores, enfim, a aplicação de cenários, tudo que hoje nós vemos o Google fazer, o sistema de automação da Amazon, né? Que eu não vou falar o nome dela, porque se tiver uma aí, pode ser que ela seja acionada, mas todo esse sistema de automação que hoje nós temos na nuvem pode ser colocado dentro de casa, né, com o Home Assistant, ou então, no mínimo, as automações mais simples nesse protótipo. Então, não é necessário servidor de internet, é interessante para redundância, mas não limita o funcionamento do equipamento ao acesso a servidores externos, né? Depois que é feita a programação nesses protótipos desenvolvidos, a programação fica nele. Então, não importa se tiver problema com a internet, se tiver problema nos servidores externos, se ele não conseguir acessar a internet, nada disso importa. A programação que foi colocada nele é executada. Os dados podem ser mantidos no cartão SD, então também não há risco da pessoa perder o acesso no caso, vamos supor, da Positivo ter algum problema com os servidores dela e cancelar o serviço no Brasil. Daí você fica sem acesso a todas as informações que você tinha. Esse caso não teria esse problema porque tem acesso no cartão SD. E tem a possibilidade de backup na nuvem ou até mesmo no Home Assistant. Então a pessoa que gosta de estar conectada tem essa opção de integrar tudo pela internet, estar viajando, conseguir acessar a sua casa, os equipamentos de automação, verificar como é que está a situação à distância. Então ela é bem flexível, permite várias opções, né, de controle e de monitoramento. Bom, então, resumindo, né, para concluir, o título do trabalho era Proteção, Monitoramento e Coleta de Dados IoT Escalonável e Dimensional. Vamos agora ver o que queria dizer tudo isso, né? A proteção é por questão da parte de monitoramento de corrente, né, de potência. Então é possível fazer uma proteção do equipamento eletrônico ligado, colocando um limite de operação. A partir do momento que esse equipamento eletrônico chegou nesse limite, a automação desliga ele, né, colocando numa rotina, que é como eu disse, pode ligar, desligar, depende do que a pessoa deseja. Há o monitoramento e a coleta de dados. O monitoramento é porque a todo instante o dispositivo está verificando a tensão da rede elétrica. Se houver uma alteração, ele registra no log ou registra a cada segundo e manda para um servidor. Então, ou servidor ou no cartão SD. Fica os dois em paralelo ou só no cartão SD. Então, há um monitoramento constante e há a coleta desses dados monitorados. E é IoT porque é possível acessar pela internet. Ele é escalonável porque é possível colocar esse dispositivo em uma tomada ou em todas as tomadas da sua casa, né? Colocar na iluminação, em tudo. Então, se você tiver uma única tomada, você consegue fazer o controle dela. Se você tiver 50 tomadas na sua casa, você consegue colocar todos esses valores em planilhas ou centralizá-los num sistema de servidor interno, como o Home Assistant. Então, dependendo da situação, é possível monitorar quantidades infinitas de dispositivos, contanto que você tenha recursos para fazer o monitoramento. E é dimensional porque essa tomadinha, por exemplo, esse protótipo foi feito para 10 amperes, né? Conseguimos até monitorar 15 no limite ali. Mas é possível utilizar outros dispositivos como este medidor de corrente, né? E ligar onde tem o resistor de shunt para fazer a medição de correntes mais altas. Então, por exemplo, é possível medir 20 amperes, 40 amperes, 100 amperes, enfim. É só fazer o cálculo, né? Trocar esse resistor por um medidor e aplicá-lo no sistema de controle de automação. Então, é um sistema livre, né? Que permite
a flexibilidade dele para os mais variados cenários e principalmente o acesso das informações e a tomada de controle das ações. Bom, então chegamos ao final. Agradeço a paciência e a atenção, né, a explicação do projeto. Futuramente eu tenho intenção de trabalhar com firmware de tomadas já existentes no mercado. Então, em vez de montar todo esse dispositivo do nada, pegar modelos já utilizados no mercado e alterar, né, a programação deles, colocar uma programação para que possa ser usado de forma offline ou então conectado a servidores locais. E com isso, por exemplo, no futuro, se houver algum problema com algum servidor de alguma companhia parar de funcionar, a empresa falir, alguma coisa acontecer, é possível utilizar esses equipamentos com firmware novo. E isso vai reduzir muito a geração de lixo, né? Porque imagina, como eu disse, cada vez está mais popular esses sistemas de automação. E se houver algum problema, por exemplo, essas tomadas importadas da China, se houver algum embargo, algum problema com a China, com os servidores deles, acabou, né? Essas tomadas inteligentes não vão servir mais para nada, porque você não vai ter mais acesso ao sistema que faz o gerenciamento de controle delas e tudo. Então é possível pegar essas tomadas que antes seriam jogadas fora, fazer uma atualização delas com um código livre e devolvê-las para o cliente, né, a algum custo, mas que serviriam novamente ao seu propósito. E, claro, tem a opção ainda de melhorar, colocando um módulo de relógio e um cartão SD para que esses dados possam ser exportados. Então, com o estudo foi visto que basicamente são esses dois componentes de hardware, né, o relógio e o sistema para gravar no cartão SD, que fazem a diferença, né, de uma qualidade maior dos dados, e o software para fazer a automação de uma forma que permita maior controle dos dados, né, e maior ação do usuário. E eu fico à disposição. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade, tem o link dos comentários e terei prazer em me comunicar com qualquer dúvida, qualquer interesse que tenha no equipamento. E é por isso. Fico por aqui. Um forte abraço e muito obrigado pela atenção.